prestem atenção, o que eu vou ensinar pra vocês hoje, porque é algo extremamente importante. Quando nós estamos... Eu expliquei pra vocês na live sobre os casais que nós temos um inconsciente, uma consciência, e no meio deles nós temos uma vontade. A consciência faz aquilo que nós devemos, o inconsciente deseja aquilo que nós queremos e a nossa vontade fica se organizando entre as duas coisas, certo? Agora prestem atenção, existem coisas que nós fazemos, o relacionamento marido e mulher, ele funciona como uma espécie de entidade única. Como assim, Jorge? Como se eu fosse uma outra criatura, você tá entendendo? É como se homem e mulher fossem, depois que se casam, de fato um só. Eu tô dizendo isso porque às vezes, por mais que o marido seja um homem maduro, ou a mulher tenha alguma maturidade, se o relacionamento não tiver uma estrutura de maturidade, não vai adiantar. Vocês vão continuar dando topada, vão continuar oscilando e vão continuar fazendo coisa errada. Vocês estão entendendo? Então, para que vocês consigam amadurecer, vocês precisam amadurecer o relacionamento em si. E isso que eu vou ensinar pra vocês aqui agora é uma coisa polêmica, tá? Eu estou falando sobre a disposição inconsciente dos relacionamentos, sobre aquela parte não declarada, sobre a parte da qual nós não racionalizamos, a gente não pensa a respeito, mas está lá, está dentro de cada um de nós. E se vocês pegarem esta parte aqui, vocês vão melhorar muito o relacionamento de vocês. Prestem atenção. Olhando para a disposição do inconsciente, o que vai acontecer? Os relacionamentos... Obrigado, meu caro, obrigado, Thiago. Olhando para a disposição do inconsciente, o que vai acontecer? Homem e mulher, eles não estão em estado de equilíbrio. Vou explicar de novo. Olhando para o estado do inconsciente, aquela parte que a gente não racionaliza do relacionamento, homem e mulher não estão em de fato equilíbrio, porque não podem estar, do ponto de vista natural. Homem e mulher, eles não vão estar em pé de fornecimento de uma coisa chamada segurança, e a segurança é a estabilidade neste mundo. Ou seja, para a visão materialista das coisas, de novo, se eu estou falando de materialismo, eu estou falando da parte mais, entre muitas aspas aqui, da parte mais animal do ser humano, da parte mais antropológica do ser humano, da parte baixa da criatura humana. Se eu estou falando da parte baixa da criatura humana, da parte antropológica, homem e mulher não podem estar em pé de igualdade na questão da segurança, especialmente. Por que que não? Porque a mulher, ela tem uma coisa preciosíssima, uma coisa sagrada, uma coisa extremamente complexa que o homem não tem. A mulher, ela é capaz de gerar vida. Se a mulher é capaz de gerar vida, a energia da mulher, ela vai estar direcionada para isso, o foco, energia, não tô falando dessas energias que o povo fala, não é essa viagem toda, não, tô falando assim, energia de fato, ou seja, o esforço feminino, tá? A disposição interior feminina, antropológica, a parte baixa, o inconsciente da mulher, contempla a capacidade dela de gerar vida. Se ela faz isso e todo o organismo da mulher precisa estar adaptado para a geração da vida, o organismo da mulher não vai ser suficientemente capaz para gerar segurança para si mesma durante a geração desta vida. Por que eu estou dizendo isto? Porque quando a gente olha para o homem e para a mulher, de novo, eu estou falando no sentido antropológico, da parte inconsciente, a parte baixa, a parte caracterológica do ser humano. Não estou falando da consciência humana, não estou falando da inteligência, do raciocínio, da disposição ao espírito, da salvação da alma, não estou falando da parte baixa, o que define o ser humano como meio, a parte bicho, entre muitas aspas, que é a parte bicho do ser humano. Homem e mulher não estão em pé de igualdade, homem e mulher estão em desalinho. A mulher, ela quer olhar para cima para poder admirar o próprio homem. Uma mulher que ela pode até dizer, não, mas eu quero olhar o homem de igual para... Ela até pode dizer isto, mas isso no fundo é uma mentira, porque aquilo que é baixo nela, que ela não controla, aquilo que é inconsciente nela, principalmente a questão do desejo e da sensação de segurança, não vai se instalar se ela olha o homem de igual para igual, ou se ela olha o homem de cima. Ela não vai ter essa sensação de segurança, ela não vai ter essa sensação de estabilidade. A mulher, para ela se sentir estável, ela precisa olhar o homem de baixo para cima com admiração. Se ela tem um homem que é fraco, se ela tem um homem que é reclamão, se ela tem um homem que é molecote, se ela tem um homem que tudo ele quer agir como menino, tudo ele quer ser um crianção, ela não vai ter admiração por esse homem. Se ela não tem admiração, ela não vai se sentir segura e ela não vai ter desejo por este homem. Ponto. Eu preciso que vocês compreendam isso. Eu estou falando das disposições baixas. Óbvio. Ai, Jorge, mas e o caso que o cara ficou, sofreu um acidente, ficou inválido na cama? A mulher vai ter que fazer um esforço consciente, um esforço elevado, um esforço da personalidade dela para poder tratar dessa situação. Mas eu não estou partindo dessa premissa agora. Eu estou partindo de uma premissa anterior. Eu estou falando do dia a dia de vocês. Eu estou falando do seu caso em concreto. Então presta atenção. Abra as orelhas de buca que vocês têm em cima da cabeça para ver se vocês compreendem isso que eu estou falando.
Né? Eu estou falando da sua disposição diária, você e o seu marido. Você não quer olhar o seu marido de cima, você quer olhar o seu marido como alguém que é capaz de te proteger, como alguém que é capaz de prover a tua casa, como alguém que você olha e fala assim, ó, se precisar, ele resolve. E da mesma forma, o homem não quer olhar a mulher olhando pra cima. O marido, ele quer olhar a mulher e falar assim, eu preciso ser capaz de proteger essa criatura. Eu preciso ser capaz de prover essa criatura. Eu preciso ser capaz de dar segurança pra essa criatura. Você está entendendo o que eu tô falando? O homem, ele precisa olhar esse estado. Para quê? Por que ele tem que se sentir capaz de dar seguridade pra mulher? Porque a mulher vai gestar, pelo amor de Deus. Eu não tô falando que a mulher é menor por causa disso. Tem gente que entende. Aí você tá falando que a mulher ela é inferior ao homem. Pelo amor de Deus, vocês têm que parar de ser tonto com essas coisas, sabe? Não tô falando que a mulher é inferior. Eu estou falando que ela tem uma função sagrada e infinitamente mais preciosa do que o homem, que é a função de gerar uma vida. E essa função precisa ser preservada. Essa função precisa ser guardada. Essa condição precisa de seguridade. E essa seguridade ela é própria do homem. É o homem que vai prover isto. Por que eu tô falando tudo isso? Para vocês entenderem um dicótomo aqui que é fundamental na cabecinha de vocês. E sem isso daqui vocês vão falhar miseravelmente, tá? Miseravelmente. Presta atenção. Pra mulher se sentir segura, ela precisa que o homem seja um homem capaz de fornecer segurança. Ou seja, a mulher que quer se sentir segura de si mesma, essa mulher está amputada da própria natureza. Você tá entendendo? Vou falar de novo. Para que um relacionamento funcione, a mulher precisa encontrar segurança no homem. Ela quer encontrar segurança no homem. Tá entendendo ou não? É o pré-treino, minha cara. Tá agitado. É o pré-treino. Tá batendo até agora. A mulher, para um relacionamento saudável, eu tô falando da parte baixa do relacionamento, desse traço inconsciente do relacionamento, dessa parte mais bicho, dessa parte mais impulsiva do relacionamento. Para que funcione, a mulher, ela precisa se sentir segura no homem. Entenderam ou não? E o homem precisa se sentir seguro na mulher? Não. Ele precisa sentir-se seguro de si mesmo. Agora, ele vai se sentir seguro de si mesmo na medida em que a mulher o validar. Na medida em que a mulher valida o homem, ele se sente seguro de si mesmo, ele se sente capaz de fato, ser este homem que ela espera que ele seja. Você tá entendendo? E a mulher precisa que o homem seja este homem, provenha esta segurança para que ela se sinta estável e tranquila. Onde que o relacionamento começa a instabilizar? Ou seja, aonde nós, de forma particular, saímos da nossa consciência e começamos a entrar no nosso inconsciente. Ou seja, aonde de forma particular nós paramos de racionalizar as coisas e agir com maturidade, começamos a só a reagir, agir com impulso, agir com afetação, sabe? Agir com paixões, ou seja, onde que a gente se torna apaixonado não no sentido positivo, mas no sentido negativo da palavra. Ou seja, uma pessoa apaixonada no sentido de reativa, de não racionalizar, de não pensar para fazer. Quando que a gente se torna assim? O homem, quando ele não se sente seguro de si mesmo, ele não se sente capaz daquele relacionamento, e ele não se sente capaz por duas coisas, porque ele não tenta se esforçar, ou seja, porque ele não tem um crescimento pessoal, e segundo, porque a mulher o rebaixa 24 horas por dia. 24 horas por dia. A mulher tá rebaixando o cidadão. Minha cara, você nunca vai conseguir que o seu marido melhore desta forma. Você tá entendendo? Você precisa aprender a elogiar. Não é que ele é movido. Presta atenção, é isso que eu tô tentando explicar pra vocês. Não é o homem como um todo, é o homem no relacionamento. É na vida de vocês dois. Ele é movido por essa sensação de que ele é suficiente pra você. De que ele é suficiente. Eu já contei essa história aqui milhares de vezes. E assim, obviamente, é um exemplo meio torpe o que eu trago, mas serve pra abrir os olhos de vocês. Pra vocês largarem dessas bobagens e achar que... Não, mas eu acho que... Eu não quero saber do que você acha. Deixa eu falar uma coisa. Eu atendi amantes e garotas de programa a minha vida inteira, sabe? Atendi como minhas pacientes. Mulheres que queriam parar de ser amantes. Eu sou amante de um cara casado e não sei o que, eu quero largar isso. Ou então, eu sou garota de programa, eu quero largar essa vida e tudo mais. E durante esses atendimentos, eu sempre conversei com essas mulheres, perguntando... Deixa eu te falar um negócio assim, muito sério. Como que você consegue, com um cara maduro, aparentemente maduro, um homem bem de vida, estruturado financeiramente, um homem assim, bem apessoado, um homem que frequenta a igreja, um homem com 2, 3 filhos, um homem com uma mulher bacana ao lado dele, como é que você consegue tirar esse cara de casa? O que você faz que você consegue tirar um cara desse de casa? Você consegue desvirtuar esse cara? Né? Ah, é porque ele é mau caralho. Tá, já entendi essa parte. Mas assim, o que a mulher, esta mulher que foi amante, essa mulher que foi garota de programa, como é que ela consegue, o que ela faz pra fazer a cabeça do cara? E não é sexo.
sexo. Nunca foi sexo, nunca foi sobre sexo. É sobre validação. Todas me diziam a mesma coisa, Jorge. É só você elogiar o cara a ponto dele se sentir um homem foda. Um homem que você elogia ele a ponto dele se sentir foda para você, esse homem vai querer fazer tudo pra você. Porque ele vai se sentir seguro nesta relação. Entendam, a segurança do homem na relação não vem do que a mulher faz. Sabe por quê? Porque às vezes a mulher fala assim: ai, mas eu não faço nada, eu não saio, eu não converso com homem na rua, eu não vou na academia, eu não faço... Por que o meu marido desconfia de mim? Primeiro porque ele é imaturo, óbvio. Eu não estou tirando o erro masculino, tá? Eu não estou isentando ele desta falha. Agora, por que mais que ele não se sente seguro na relação? Já que você é a toda poderosa e faz tudo, que você não dá conversa pra ninguém, se você não vai na academia, você não faz nada, e o meu marido ainda fica com insegurança comigo, meu marido ainda fica reativo, meu marido ainda fica com ciúme. Por que o meu marido fica com ciúme? Porque no fundo ele não tá seguro de si mesmo. Eu só estou te explicando o fato. Ele não está seguro de si, você tá entendendo? Ele não está seguro de si. É isso que você tem que botar na tua cabeça e fazer com que ele entenda, né? Entenderam agora o jogo? A mulher não é do mesmo jeito. A mulher não é igual. Não é igual, porque naquele dicótomo que eu falei pra vocês, a mulher é aquela que tem que ser protegida. Então, meu caro, se a sua mulher tá com insegurança, não é que você sim, homens, presta atenção no que eu tô falando pra vocês. Você, homem, se você quer deixar a sua mulher menos reativa, menos impulsiva, se você quer dar estabilidade pra sua mulher, se você quer que a sua mulher melhore na cama, se a sua mulher quer que melhore no diálogo, você quer que a tua mulher pare de encher o teu saco, é simples, meu caro. Porte-se como um homem. Você tá entendendo? Porte-se como um homem que passa segurança. Um homem que não fica de conversinha, um homem que não fica de abracinho, um homem que não fica de prosa, um homem que quando sai fala onde é que tá indo, o que que tá fazendo, um homem que demonstra seriedade no trabalho, um homem que demonstra seriedade na prática de sua religião, um homem que demonstra seriedade na hora de ser pai. É em todo o resto. A mulher não vai observar só o que você tá fazendo com ela, porque o cara acha assim: ai, Jorge, mas eu falo com a minha esposa todo dia, eu falo que eu a amo, eu mando flores, eu não sei o que, sabe, eu sei a música preferida dela, eu sei a comida preferida dela, e ela continua se sentindo insegura, óbvio, porque ela não tá observando o que você faz com ela somente, ela tá observando o que você faz com os outros, criatura divina, presta atenção, ela tá observando o que você tá fazendo em relação à tua mamãe. Se você fica pedindo conselhozinho pra tua mamãe o dia inteiro, você é fraco. Ela vai falar assim: por que ele tá pedindo conselho pra mãe? Por que ele não se porta como um homem e decide o que tem que ser feito? Você tá entendendo? Ela tá observando como que você é com os filhos, se você é displicente e agressivo com os filhos, ou se você é presente e disposto com os filhos. Ela tá observando como é que você pratica a tua religião, se você é aquele cara salafrário sem vergonha, que não reza, que não tá nem aí pra nada, ou se você é aquele cara temente a Deus, que põe o joelho no chão e reza de verdade. Você tá entendendo? Ela tá observando como é que você trabalha, se você é aquele cara que chega reclamando todo dia: ai, que é meu chefe, ai, porque o trabalho tá difícil, ai, porque não sei o que, ai, porque eu não aguento mais. Ou se você é aquele cara que chega assim: ei, amor, foi difícil? Amor, foi. O dia foi pesado, honestamente, mas é assim mesmo, bola pra frente, bora. Vamos enfrentar esse jogo aqui, é isto. Meu trabalho é esse, sabe? É o que eu tenho pra hoje. Se é o que eu tenho pra hoje, é o melhor, né? Tinha um tenente na Brasa Aérea, na época que eu fui militar quase 3 anos. Era tenente da Força Aérea Brasileira, e na época tinha um amigo, um tenente aviador muito interessante. Não, ele não era aviador, ele era infantaria. E ele dizia sempre isso: olha, o homem tem que aprender uma coisa de uma vez por todas. Ele tem que estar condicionado ao fracasso. Um homem que não sabe lidar com o fracasso, que as coisas não vão bem, sabe assim, com seriedade, com tranquilidade, não é um homem ainda, sabe? Um homem é aquele que fala assim: não tá dando certo. Ele fala: tá bom, tudo bem, não tá dando certo, vamos, se der pra resolver a gente resolve, se não der, tá tudo certo. Agora, o cara que fica histérico porque não tá dando do jeito certo, porque não tá dando, não é da forma como ele sonhou, não foi da forma como ele planejou, se ele fica histérico com tudo, porque as crianças não estão arrumadas na hora. Se o cara fica histérico com um negócio desse, ele ainda não é um homem. E a mulher vê isso, e ela vai se sentir insegura diante disso. Ela vai olhar, né, esse rapaz ainda não se porta como um homem. Como é que eu vou me sentir segura com esse tudo? Ele reclama, sabe? Ele não sabe lidar com a insegurança. Ele não sabe lidar com a fragilidade das coisas do mundo. Você tá entendendo? Não sabe. Esse é o problema, fundamentalmente falando. Esse é o problema. Então assim, põe uma coisa na cabeça de vocês. Vou falar de novo para que vocês aprendam de uma vez por todas. Mulheres, você quer que o seu homem se sinta seguro no relacionamento? E querer que um homem fique seguro no relacionamento é dispor este homem à maturidade. O homem vai amadurecer na medida em que você torná-lo seguro ali. Jorge, como é que eu faço isso com o homem fora de casa? Minha cara, é elogiando. Obviamente você não vai elogiar ele como marido, mas você vai elogiar todo o resto. Você vai falar que ele tá bonito, você vai falar que ele é trabalhador, você vai falar: nossa, tá com cara de cansado, você tá trabalhando muito, né? Nossa, eu tô percebendo isso. Quando ele resolver tomar decisões, você fala assim: você tomou a decisão certa. Ou, não, eu acredito em você, eu sei que você vai fazer a coisa certa. Vocês conversam sobre coisas, conversam sobre filho, conversam sobre o dia a dia, conversam sobre religião. Quando for isso, você tiver a oportunidade de você
olhar pro que de bom ele faz, porque tem coisa boa. Faça isso. Você tá entendendo? Faça isso. Quando o marido tem vícios, minha cara, é isto. Para de olhar porque ele tem de defeito e começa a elogiar o que ele faz de certo. Quanto mais você aprende a olhar e direcionar o olhar dele porque ele faz de certo, mais seguro de si mesmo ele vai ficar. Um homem seguro de si é um homem que tem solo firme para poder amadurecer. É um homem que ele tem mais chances de vencer os próprios vícios. É um homem que tem mais chances de vencer as próprias más inclinações. Eu sei que vocês aprenderam diferente. Eu sei que vocês escutaram isso diferente a vida toda de vocês, minhas caras. Mas, por favor, dá esse voto de confiança pelo menos uma vez. Sabe assim? Para de achar que você sabe fazer. Porque você fez até agora e deu errado, concorda comigo? Você fez do seu jeito até agora e deu errado, não deu? Então beleza, então vamos mudar isso agora. Tenta fazê-lo seguro de si. Tenta parar de olhar para os defeitos e começa a olhar para as qualidades e validar e elogiar essas qualidades. Tenta subir o sarrafo. Você tá entendendo? Tenta subir o sarrafo. Sacou ou não? Entendeu a ideia? Quanto mais você fizer isso, mais o seu marido vai olhar para o que realmente importa. Mais seguro de si mesmo ele vai ficar. E quanto mais seguro de si mesmo, maior a capacidade dele de amadurecer. Homens, prestem atenção nisso que eu vou falar pra vocês. Decorem isso que eu tô falando pra vocês. Porque isso aqui muda a vida de vocês. Você quer que a sua esposa fique estável dentro de casa? Você quer uma mulher mais disposta? Uma mulher mais disposta pro diálogo? Uma mulher que não fica reclamando, mas ela fala coisas boas, coisas leves? Você quer uma mulher que te elogie? Você quer uma mulher que seja boa na cama? Presta atenção, você tem que passar segurança pra ela em todo o resto. Não é só aquela segurança que você entrega no dia a dia pra ela de mandar flores, de mandar mensagem. Não é isto. É como que você lida com os filhos, como que você lida com o trabalho, como que você lida com as pessoas que te rodeiam, com as mulheres que você entra em contato. Você tá entendendo? É todo o resto, meu caro. Ela vai observar todo o resto. E aí ela vai ter segurança de falar, caramba, ele é um homem seguro de si mesmo. Ele é um homem firme e disposto. Não só comigo, mas com todo mundo. É isso que vai dar estabilidade para ela melhorar também. Para ela começar a crescer. Para ela adquirir maturidade. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Isso aqui, meus caros, presta atenção. Isso aqui que eu tô ensinando pra vocês, é óbvio, isso aqui resolve todos os problemas? Não. Mas isso aqui é um alicerce firme. Você tá entendendo? Isso é um alicerce firme pra vocês começarem a construir um casamento de verdade. Firme. Realmente estável. Se vocês começarem a olhar só pra isso, vocês vão ver o quanto começam a facilitar uma disposição de uma coisa chamada diálogo. O diálogo, ele vai começar a aparecer depois disso. Jorge, meu marido não conversa. Eu sei, porque ele não se sente seguro na sua presença. Você tá entendendo? Porque ele é bom homem pra todo mundo, menos pra você. Nossa, Jorge, meu marido se acha demais, ele parece narcisista, ele só fala de si mesmo. Sabe por quê? Porque você não fala. Ele quer ser validado, ele se expõe pro mundo, mas pra você não. Ele se abre pro mundo, mas pra você não. Porque você, ele tá competindo. Contigo ele tá enfrentando, ele tá lutando, não vai adiantar nada. Você tá entendendo? Não vai adiantar nada. Querem começar a mudar o seu relacionamento? Primeira coisa. Homens, provejam segurança para as mulheres. Em todos os aspectos. Você entendeu? Todos os aspectos. Mulheres, querem começar a mudar o seu relacionamento? Comecem a validá-los. Comecem a fazer com que eles acreditem que eles são homens de verdade. Comecem a convencê-los disso. Para de cobrar e de encher o saco nas coisas que não precisa e comece a elogiar nas coisas que eles ainda fazem. Porque ainda fazem alguma coisa. Ainda tem alguma estrutura. Isso com absoluta certeza vai começar a criar um solo fértil suficiente e necessário para que se abra o diálogo. E quando o diálogo começar, aí sim, agora a gente tem ferramentas para começar a reconstruir esse casamento. Você entendeu ou não? Entendeu? Tá bom. Meus caros, amanhã a gente volta a falar, né? Eu sei que tem várias pessoas perguntando, e quando o marido tá fora de casa? Isso é outra história. Eu ainda vou fazer. Amanhã eu vou voltar a falar sobre maridos e mulheres fora de casa. Tá bom? Vou voltar a falar como é que a gente começa esse contato, como é que a gente começa a tentar conversar com o outro, puxar um assunto. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Estejam aqui amanhã no mesmo horário, às 13h05, nós vamos falar principalmente, e se o meu marido e a minha esposa tá fora de casa, sabe? Quem tá separado com contato zero, essas coisas, exatamente. Amanhã nós vamos falar sobre esse assunto. Formação para casais está aberto. É o meu curso de restauração de casamento que alcançou mais de 20 mil famílias. Se você tem o interesse de fazer formação para casais, o link tá na bio. E eu vou colocar agora nos stories o link do Pedro, para que o Pedro possa ajudar vocês com quem quer fazer o parcelamento inteligente, que é aquele parcelamento em que você não precisa do valor inteiro do curso de limite, você só precisa do valor da parcela de limite. Ele vai poder ajudar vocês. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus, até amanhã. Tchau!